Olá, bom dia. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Bom estarmos aqui novamente, né? Aprendendo da palavra de Deus. Essa aqui, então, será a penúltima aula, né? Da nossa proposta de aprendermos da carta de Paulo aos Filipenses, rumo à maturidade. E que realmente possamos entender que o que a Bíblia quer nos ensinar é justamente a maturidade, né? E que possamos ser cada vez mais maduros no conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor nos ensine, né? O Senhor continue nos ensinando, né? Muitas vezes temos dificuldades, nós temos nossas questões pessoais, nós temos vários empecilhos nossos, muitas vezes, para compreender a Escritura. Mas quando o Espírito Santo tem a liberdade de agir, né, esses empecilhos são nada perto do poder da palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nos dê, então, esse discernimento. Abençoa-nos, ó Pai, que estão aqui presentes. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo de forma online, né? E que possamos realmente ser submissos à palavra do Senhor e que o Senhor venha a nos instruir, nos alimentar da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como falei, né, nós estamos estudando a carta aos Filipenses. O tema é Rumo à Maturidade. O título da matéria é Rumo à Maturidade. E o tema é Vida Comunitária Saudável, tá? Vida Comunitária Saudável, Filipenses, então, 4, do verso 2 ao 23. Viver em comunidade é uma arte. Acreditamos que o Espírito Santo age em nós, através de nós, para produzir uma vida comunitária saudável. Nós temos que estar muito claro isso. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de convivência. Quando falamos de igreja, estamos falando de comunhão. Não tem como viver igreja sem comunhão. E a comunhão, gente, lidar com as diferenças é um desafio enorme. Aqui cada um tem um histórico diferente, cada um veio de um contexto diferente, e quando esse contexto histórico e essas posições diferentes se juntam, é claro que dá conflito. É claro que dá conflito. É mais ou menos como um corintiano e um palmeirense, um havaiano e o torcedor do Figueira, né? Cada um acha que seu time é melhor. Isso é claro, isso é do ser humano. Por isso, nós cremos nesse corpo de Cristo, nessa comunhão do Espírito Santo de Deus na igreja, porque tem uma intervenção sobrenatural. Por isso nós nos amamos. Se nós paramos para muitas vezes ser franco, assim, nós não tínhamos condições de nos amarmos como um todo, como igreja como um todo, com tantas diferenças que nós temos. Mas, através do Espírito Santo de Deus, isso é possível, tá? É Ele que nos dá essa alegria de estarmos juntos e vivermos, então, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão da igreja do Senhor, né? A vida de uma igreja local saudável depende da união entre os irmãos. Então, no verso 2 do capítulo 4, tá, gente? Verso 2 e 3, diz assim: Eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia com o Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Então tá, esse é um contexto, tá, da carta de Filipenses, que é muito, passa muito desapercebido dessa questão das mulheres. Né? Lembrando que a igreja começa, então, com uma mulher, Lídia. E pelo que parece, a liderança dessa igreja era composta por mulheres. Também. Né? E aí, aquilo que eu falei com vocês antes, né? Como que Paulo fala em um contexto, que a mulher não deve nem falar em público e tal. Muitas vezes isso é interpretado como se fosse uma ausência da mulher no ministério. E a gente deixa claro que não há essa ausência. Jesus deixa claro isso também, quando ele chama a mulher para próxima, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana é um exemplo fantástico de Jesus. De repente, ele há uma oportunidade de falar do evangelho com essa mulher, né? Na casa do poço, lembra do poço? Ele abre um diálogo com essa mulher, coisa que era difícil de fazer, né? Homem abrir diálogo com mulher, numa questão cultural. E ele fala dessa mulher, prega essa mulher se converte, e essa mulher se torna uma missionária rápida, assim. Ela volta para a sua cidade, e na sua cidade ela fala do evangelho, fala que, ouve alguém falando da minha vida aqui e tal, vem ouvir, chama essa galera para ouvir Jesus. Jesus é só de passagem, de repente ele fica 2 dias naquela cidade. Fantástico. Isso é a mentalidade de uma mulher, né? Que ouviu e não ficou só para si. Né? Recebendo a graça de Deus, recebendo a mensagem do evangelho, ela vai e
e anuncia esse evangelho e as pessoas então se convertem segundo o texto bíblico, tá? Então, o que a gente percebe aqui também, Paulo olhando com temor e com carinho para essa situação da igreja de Filipenses, que havia uma discórdia entre essas duas, né? Paulo, olha, não para com isso, vive em harmonia. É isso que ele fala hoje para nós, né? Devemos também viver em harmonia. É aquilo que eu acredito, assim. É difícil, né, lidar com essas adversidades, com forma de pensar diferente, com o nosso contexto, com nossas histórias, que nós trazemos nosso bojo de vida. Não é fácil. Mas, em prol do reino, vocês são salvos em Cristo Jesus. Essa não é uma atitude de salvo, né? E aí ele pede, então, que o Clemente o ajude nesse contexto aí para apaziguar essa situação. Pelo que parece, então, deixando assim, né, as entrelinhas, que chegou aos ouvidos de Paulo essa situação, porque a coisa estava feia na igreja de Filipenses em relação a isso. Não foi uma briguinha assim, eu tô de mal, né? Cada um para um lado, semana que vem a gente fala. Não, isso pegou. Aí um deve ter puxado sardinha, então, para sentir, que o outro para Evódia. Não, eu sou Evódia. A coisa pegou, né? Porque quando os relacionamentos não conseguem ser normalizados no cotidiano, infelizmente, causa intrigas e muitas vezes, no nosso contexto histórico, divisões. Tá? Isso aqui poderia causar uma divisão na igreja, né? Como acontece nos dias de hoje. Quantos aqui já ouviu falar de histórias de igrejas que se dividiram? Igrejas pequenas ou igrejas grandes, porque não concordaram na forma de ver as coisas, não concordaram na forma de expressar a sua fé, e as pessoas se dividiram, né? No nosso contexto histórico, isso é muito comum, infelizmente, né? E Paulo, então, intercede por essa situação. A união entre os irmãos é essencial para que a vida comunitária seja saudável. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é o que diz o Salmo 133:1. A saúde de qualquer comunidade depende da união entre os irmãos. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem, né? A gente aqui, quantos aqui participam da ceia do Senhor, né? Graças a Deus, desde a nossa conversão, a gente tem privilégio, né? Esse prazer de participar da ceia. Só que eu confesso, né? Muitas vezes nós não damos, eu não dei ouvido para isso, para esse texto. Antes de tomar a ceia, se eu tiver uma contenda, uma situação difícil com o meu próximo, que eu chamo de irmão, vai resolver. Resolve. Dá um jeito, resolve. Busca a sabedoria de Deus, resolve. Depois de você estar magoado, não significa que você vai me perdoar no momento, vai chegar, não, agora você é meu melhor amigo. Não, eu te perdoo, tá doendo, mas vamos juntos. Deixa a graça operar nas nossas vidas. Deixa o Espírito Santo agir no nosso coração. Porque eu quero te amar, eu quero voltar a te amar. Não há cristianismo num ambiente de desunião, de falta de amor, né? De amar o seu próximo. É o que a Bíblia fala, Jesus resume os 10 mandamentos em 2. E os 2 têm a ver com amor. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o contexto. Quebra esse vínculo, já não é mais a palavra de Deus. Já não tem a ver com as Escrituras. Então, Paulo bate em cima disso. Né? Não tem como ter uma igreja saudável se há divisões, se há contenda. Então, se nós almejamos participar de uma igreja saudável, que possamos viver unidos como irmãos. Amém? Que assim seja, meus queridos. A vida de uma igreja local saudável é caracterizada pela alegria. Alegre-se no Senhor, novamente direi. Alegre-se, né? Voltando então para o contexto que nós vivemos hoje. Né? Vocês têm acompanhado aí nos jornais, no meio de notícias, até mesmo no contexto familiar hoje, né? Essa questão da pandemia. Então, então, nós estamos aqui nessa caminhada juntos, né? Todos nós aqui, desde que começamos o ano, todo mundo está junto, na mesma situação. Então, surgiu a pandemia, surgiu os casos, mas a gente ainda ouvia falar, né? Ouvia falar, fulano pegou a doença e tal. E hoje está batendo na nossa porta. Eu conheço gente mais próxima, bem mais próxima, que pegaram, então, a doença e entristeceu todos nós, né? Entristeceu todos nós. Nós somos vulneráveis, queridos. Nós somos vulneráveis a situações externas. Não tem como isso. Tanto o crente como o descrente.
Muitas vezes a gente quer, não, Senhor, não. Nós estamos sujeitos a todas as mazelas, tanto para aquele que crê como para aquele que não crê. A nossa vida é um sopro. Mas aqui vai fazer diferença é a nossa esperança, não a situação que nós vivemos. Podemos passar por situações difíceis, como estamos passando hoje com a pandemia. Né? Como estamos passando hoje também na questão política, que isso também deixa angustiado. Nessa falta de caráter, muitas vezes, essa falta de dignidade desses nossos políticos, né? Que não sabem conduzir um país como esse. E hoje é dia de eleição ainda, ó, é para você, né? Que o Senhor dê sabedoria para você escolher o seu representante, que isso tem a ver conosco. Mas a nossa esperança não está nesses representantes. Não estão em pessoas, está sempre no Senhor. Por isso Paulo fala à igreja de Filipenses: alegre. Alegre. Essa é a graça de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar das coisas que eu estou vivendo, aí no caso de Paulo, preso em Roma, pela situação que o Filipos, da igreja de Filipos vivia no contexto, que era um contexto romano, né, de império romano, subjugo, então, do império, que não é bom viver subjugado. Em todas as questões, Paulo adverte a igreja o quê? Alegre. E é o que deve nos servir também para os dias de hoje. Apesar de, alegre. Porque o Senhor é conosco. Ele vive em nossas vidas, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Só temos motivo de nos alegrar. Porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas sim a Cristo. Essa alegria é produzida pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o que diz em Gálatas 5, 22 e 23. Como diz uma conhecida canção, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém? Essa é a nossa alegria. Né? A alegria de quem conhece Jesus. Se você conhece Jesus, apesar de, Ele nos dá esperança, condição de nos alegrarmos uns com os outros. Quando compreendemos isso e passamos a viver na perspectiva da graça de Deus, mesmo em meio às adversidades da vida, conseguimos nos sentir como Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Né? Então, nós temos sim, né, por causa das circunstâncias, nos entristecidos, faz parte do ser humano, todos nós. Né? Não adianta a gente estar com... Quando ele fala alegre, não é ficar vivendo com um sorriso no rosto, não é igual o Coringa. Não, é batido sim, mas esperançoso, né? Estamos esperançosos, né? Alegres no Senhor, alegres que nós temos algo a mais, né? Que nos abençoa, tem cuidado de nós. A vida de uma igreja local saudável se torna conhecida por todos. Né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Né? Então, essa é a nossa conduta de ser amável uns com os outros, né? De pregar o amor de Cristo. Gente, o que mais carece a nossa sociedade nos dias de hoje, o que é? É o amor. Amor. Novamente falando com Jesus, resume os 10 mandamentos. A palavra-chave é amor. Amar. Né? E quando nós vivemos esse amor, quando nós expressamos esse amor em uma vida comunitária, como igreja, não tem como não ser referência. Né? Não tem como as pessoas não olharem e quererem esse caminho, seguir essa vontade de amar uns aos outros. A palavra amabilidade indica grandeza de coração, capacidade de perdoar, bondade. Né? Como é difícil se falar nessas questões hoje, né? Porque a gente leva muito a ferro e fogo. Uma pessoa nos magoa, a gente já descarta, né? Já tiramos do grupo do WhatsApp, né? Já não participamos nem da rede social mais. E conviver, então, nem pensar, né? Nos dias de hoje, né? Onde todo mundo pode conviver virtualmente, entre aspas, é claro. A vida dos que seguem Jesus é uma pregação viva e concreta do Evangelho. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Né? Isso é muito claro que Paulo está falando, no caso, esse é um texto de Mateus, né? Mas lembrando de Jesus Cristo. A igreja de Jesus precisa ser essa referência. Ela precisa brilhar. E as pessoas glorificarem, mesmo não crendo, elas possam glorificar, né? Por existir uma igreja local no centro de Florianópolis, porque essa igreja é uma igreja abençoadora da cidade, independente de você crer ou não. Independente do bairro crer ou não, independente do vizinho crer ou não, ela é um agente de Deus. Né? Isso é fantástico quando cremos dessa forma. A igreja é um agente de Deus. A vida de uma igreja local saudável é fruto de uma comunhão com Deus. Tá?
Diz o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Então, Paulo está falando da igreja de Filipenses. Né? Então, novamente, voltando para o contexto, a igreja estava ansiosa. A igreja estava abatida, né, pela situação de Paulo. Será que Paulo sai dessa ou não sai dessa? E Paulo vai administrando a carta inteira em relação a isso. Olha, se eu não estiver, eu vou estar com Deus. Mas como eu penso que vou estar com vocês. Ele vai dando sempre uma pincelada de esperança para a igreja. Né? Então ele fala assim, olha, essa ansiedade, coloca diante de Deus. Eu não sei como é que tem sido com a sua vida. Coloca diante de Deus, porque nós temos um motivo de sobra de ser ansioso. Essa insegurança que nós temos no nosso país hoje, principalmente a questão econômica, nos traz uma ansiedade enorme. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos filhos, né? Futuro deles. Coloca para Deus. Porque as escolhas são deles. E Deus está no controle, deixa a coisa andar. Nós não temos capacidade, queridos, de cuidar dessas coisas que a teologia vai chamar de ordinária. Coisas ordinárias são coisas do dia a dia. Nós não temos nenhum controle sobre as coisas ordinárias. E Deus permite as coisas ordinárias. Deus não manipula as coisas ordinárias. Senão não teria mais elas. Não teria dificuldade se Deus cuidasse de tudo. Não, Deus nos permite vivermos as coisas ordinárias do dia a dia. Nossas escolhas certas ou erradas. Isso acontece no dia a dia. Então, quando nós vivemos em ansiedade, é que a gente não consegue descansar em Deus. E aí relembra-nos a história, então, ao fato, né? Jesus falando sobre ansiedade, onde ele fala assim, olha só que coisa fantástica. Vocês que andam ansiosos, observem quem? Lembram? Os passarinhos. Coisa tola, né? Quem aqui olha para pardal hoje, né? Observe os pássaros. Você tem dado comida para esses passarinhos? Eu não. Até em casa, eu tenho aquelas casinhas de passarinho lá. Mas independente de eu botar a ração lá para eles se viram sozinhos. Porque Deus tem cuidado do passarinho. Observe os lírios do campo. Quem gosta de fazer trilha ou gosta de andar pela cidade, você vê muito fácil isso. Aquelas plantinhas amarelas que dão no mato. É fantástico parar para observar aquilo. Se andar no meio do mato, qualquer lugar dessa cidade aqui, você vai ver isso. Principalmente agora no verão, vai aparecer muito aquelas florzinhas amarelas, até coloridas, né? Do nada, ninguém plantou no meio da erva, do mato. Quem é que cuida daquilo ali? Quem é que adubou aquilo ali? Ninguém. Ele fala assim, essas coisas são insignificantes, tanto o passarinho como a erva que dá no campo, quanto mais de você que eu vou cuidar. Se eu cuido delas. Essa é a mensagem que Paulo tinha clara de Jesus Cristo. E ele fala então para a igreja de Filipenses, não andeis ansiosos, né? Coloque diante de Deus a sua vida e relaxe-se em Deus. Descanse em Deus, é o que Paulo fala. As pressões da vida moderna produzem muitas preocupações e geram ansiedade. Porém, quando temos comunhão com Deus, encontramos forças para superar cada situação. Amém? Por isso, a vida de uma igreja local saudável busca valorizar uma conduta cristã. Verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que for verdadeiro, a nossa mente deve se preocupar com a verdade, né? Então, novamente, nós estamos num contexto que agora é aquela introdução do idioma inglês, né? Fake news, né? Notícias falsas. Loucura isso, né? Loucura aí é essa questão de você trazer comunicação fácil, você só faz um clique assim, todo mundo está recebendo e tal, e aí a gente não sabe se é verdade ou não é. Hoje nós estamos lidando com a falsa verdade de uma forma gigante. Mas é que a Bíblia fala, se preocupe naquilo que é verdadeiro. O que não for, descarta. Descarta. Não se apegue à mentira. Não se apegue àquele assim, me disse que alguém me disse. Não se apegue a isso. Me disse que alguém me disse, vai averiguar. Vai atrás da verdade. Não se apegue a mentiras. Tudo é nobre. A conduta cristã no campo da ética, da moralidade, da dignidade, encontra-se em nossos dias um grande desafio. Gente, separando agora as mulheres, só falando com os homens hoje. Gente do céu. Né? Vocês estão aí ouvindo, né? Isso vai para um encontro só de homens, né? Mas que isso, né? Essa questão da imoralidade. Está muito fácil. O acesso está muito fácil. Nós vivemos num contexto imoral. Isso nos assedia, sim. Para.
Deixa para a gente abrir o coração num grupo de homens, né? Mas isso nos assedia sim. E nós precisamos buscar em Deus sair dessa situação, buscar a misericórdia de Deus, né? Para sermos puros, né? Para termos uma mente pura, apesar do assédio, apesar das tentações, porque a Bíblia não fala que não teremos as tribulações, ou aflições ou tentações. Todos nós somos tentados, todos nós somos tentados. O que nos cabe é resistirmos à tentação. Tudo é correto, tudo que é correto. Há muitas coisas que não são dignas de respeito. E os cristãos não devem ocupar suas mentes com elas, né? Então, stand-up. Nós estamos na geração do stand-up. Eu gosto do stand-up. Eu gosto de ver esse stand-up. Tranquilo. Mas não deve me apegar a isso, né? Porque tem muita bobagem que fala do stand-up, né? Então, se apegar a coisas que não são relevantes, ou até mesmo em piadinhas imorais, deixa quieto, né? Não é o que é referência para nossas vidas, né? Se apegue naquilo que é certo. Se apegue naquilo que é certo. Não vai deixar que esses padrões, muitas vezes, contrários à palavra de Deus, nos tire do caminho, nos tire do que é correto, da visão correta das coisas, da mensagem correta, do falar correto, do acreditar no que é certo. Não existe meias verdades, existe ou é verdade ou é mentira. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para isso. Discernimento de Deus, não deixarmos seduzidos pela mentira. E apenas no que é correto, acreditar nelas e viver conforme o que é correto. Aí tudo é puro. A pureza deve fazer parte de nossa conduta íntima. Tudo é amável. Devemos ocupar nossa mente com tudo aquilo que nos estimula ao amor. Tudo que é de boa fama. Temos que assumir uma condição de sermos referência como pessoa em todas as áreas da vida, né? Então, novamente, é um outro assunto sobre essa conduta que Paulo está falando aqui de uma conduta da igreja, tá? Muito claro isso, de conduta. Vai falando que é amável, que é puro, que é repreensível e tal. E aí tem essa questão esse dia eu estava discutindo isso, né? Essa questão desse advento da nova mulher, né? E aí também se torna um advento do novo homem, porque se não tiver um novo homem nesse contexto, vai ter um conflito gigante como já está tendo hoje. Aí o casal que está aqui presente, né, que vai casar, fica atento. Então, a mulher saiu para trabalhar, né? E quem acha que isso não é de mulher, né, que engana plenamente, porque não leu Provérbios, que não fala da mulher virtuosa, que a mulher é um trator, tá? Aquela mulher nossa, aquela mulher bota um monte de homem no chinelo, tá? Porque ela trabalha com a mulher. Ela trabalha, cara. Ela faz até a roupa, ela mata o bichinho e da costura. Então, essa dupla jornada hoje, né? Que aí nós temos referências de uma outra geração, de uma mulher da dona de casa, e tudo bem se ela quiser optar por ser dona de casa, mas essa mulher que trabalha hoje, ela não pode sobrecarregar na questão da dupla função, né? A dupla função hoje é indigno, né? É lógico que ainda dá um conflito, mesmo que a gente faça, elas acham que a gente fez mais ou menos, né? Isso dá um conflito, que eu ainda eu falo para ela que faço melhor que ela, aí dá um conflito enorme ainda, aí o bicho pega. Mas ajudar numa louça, né? Ajudar na limpeza da casa, dividir tarefas, isso é muito claro no dia de hoje, né? Isso é muito claro no dia de hoje. Os dois estão cansados, os dois estão com a cabeça cheia. Então você assuma a sua responsabilidade, mulher deixa de assumir também, para que esse negócio que você é perfeita, né? Porque a sua geração da sua mãe podia ser mesmo, agora a sua não é tanto assim, não. Você já não cozinha tão bem como a sua mãe, tá? Sua mãe é dona de casa, é profissional, você não é. Então você não faz tão bem assim, não. Mas os dois estão aprendendo juntos, é uma nova civilização, né? Aprendendo juntos, né? E aí eu creio que a geração dos meus filhos será uma outra, e aí os dois vão ter que estar complementando mesmo para sobreviver qualquer casamento nos dias de hoje. Vamos lá, só fazer uma tela, empolguei aqui. Põe em prática o discipulado cristão, né? É o que Paulo fala lá no verso 9 do capítulo 4. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e Deus da paz estará com vocês. Isso é o que a gente sempre aqui, na proposta nossa de dar aula aqui, é bem isso, né? A nossa classe é a formação do discípulo.
E o discípulo de Jesus é aquele que aprende, que busca aprender, que busca conhecimento o tempo inteiro. Mas ele não retém esse conhecimento. O discípulo de Jesus é aquele que aprende, mas também que coloca em prática, né? Que ensina a outros e assim por diante. Esse é o princípio nosso. Nós, como igreja, acreditamos nisso. Você acredita nisso? Você tem aprendido, Senhor, e tem se disposto a ensinar a outros? Aquela pessoa que está próxima de você, a oportunidade que Deus tem te dado para ensinar outras pessoas, ponham em prática. É o que Paulo está falando da igreja de Filipenses. Então, olha, tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês são hoje, colocam em prática, né? Para que essa igreja cresça em qualidade, que essa igreja cresça no conhecimento, né? Essa igreja cresça com substância, como diziam os antigos, né? Os mais antigos. É preciso praticar o que aprendemos, é preciso praticar o que ensinamos. A vida de uma igreja saudável deve ser solidária, do verso 10 ao verso 20. Vamos para encerrar o ensino do capítulo 4. Tá? Verso 15 e verso 16. Como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo do que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então, é interessante se vocês olharem isso. Paulo começa a carta aos Filipenses agradecendo a ajuda dos Filipenses. Ajuda financeira. Chama eles de colaboradores. Né? Os Filipenses eram colaboradores do ministério de Paulo. Eles entenderam, discerniram que todo o recurso de uma igreja não pertence a ela, pertence ao reino. E aí vai, né? Menos estrutura e mais reino de Deus. Mais reino de Deus. E Paulo, então, termina a carta novamente agradecendo a contribuição financeira que essa igreja deu a ele. E ele deixa bem claro isso, não que ele dependesse do ministério dele dessa ajuda, não. Ele tinha isso muito claro. Ele fala, olha, eu sei viver em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Paulo sempre foi grato a Deus, mas ele não deixa de mencionar por duas vezes o quanto essa igreja abençoou ele na caminhada missionária dele. Quanto essa igreja teve discernimento, teve missão de Deus para ser bênção. A igreja local tem diante de si uma grande oportunidade, mostrar que é uma comunidade diferente, isto é, sensível às necessidades do que sofre, comprometida com Deus, a quem serve no ato de contribuir. É o que nós então aprendemos com a igreja de Filipenses. A igreja que discernia que todos os recursos é para a honra e a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos ensine a mim, ensine a você, nos ensine tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, não pertence a nós, mas sim a Deus. Que Ele possa nos dar um coração desprendido para dar e receber, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Nós teremos, então, mais uma aula só, né? Essa é a penúltima aula. E desde já sou grato pela graça de Deus sobre nossas vidas. Sou grato por você ter participado, sou grato por você estar, de certa forma, contribuindo com a nossa classe, né? E que Deus realmente abençoe, em nome de Jesus. Amém?